Pessoal do terceiro ano, espero que vocês estejam bem, espero que estejam também estudando, se preparando aí para o vestibular. E hoje nós vamos estar trabalhando com a frente A, uma aula nova. Aliás, nós vamos começar agora uma sequência nova de aulas, que é em cima da parte da geologia da Terra. Então nós vamos hoje trabalhar com a aula 15, né? Me abra lá na página 23. Nós vamos iniciar aí um pouquinho a análise a respeito da geologia e do relevo da crosta terrestre, da superfície da Terra, que é a camada que mais nos interessa na geografia. Hoje eu vou estar trabalhando com vocês, gente, um pouquinho sobre a origem do universo, do nosso planeta, a questão das datações, né? A escala de tempo geológica, certo? Comentar um pouquinho sobre isso e terminar com a parte relacionada com rochas, tá bom? Algumas coisas aí eu incluía mais. Então, por exemplo, essa análise com relação à origem da Terra, do universo da Terra, ela foi incluída, não tem ali na apostila comentários só sobre esse assunto, um pouquinho também nos exercícios. Então, por isso eu resolvi colocar esse a mais aí nesse conteúdo para vocês, tá bom? Bem, gente, quando nós falamos aí de origem da Terra, claro que a gente acaba sempre falando a respeito da origem do nosso universo, tá bom? Existem várias teorias, entra também na questão da crença pessoal, tá bom? Mas a teoria mais aceita com relação à origem do universo, por parte dos estudiosos, é justamente a teoria que nós chamamos de Big Bang. Na verdade, os cientistas chamam isso de expansão cósmica, tá bom? E por que não Big Bang? Porque Big Bang seria a explosão de alguma coisa. E o que houve não foi uma explosão, foi o início de um processo de formação da matéria, do tempo e do espaço, certo? A ideia é que tudo estaria concentrado numa espécie de ovo cósmico que, numa fração lá de pentelésimos de segundo, houve um desequilíbrio. Esse leve desequilíbrio nesse ovo cósmico teria iniciado, então, o processo de expansão do espaço, surgimento do tempo que não existia e da matéria, certo? Então, esse espaço foi se expandindo, essa matéria foi se formando ao longo, né, de até o presente momento, que se estima aí em torno de 13 a 14 bilhões de anos, todo esse processo de expansão. Ao longo dessa expansão, eu vou ter a formação, então, dos diferentes astros, certo? Nebulosas, planetas, estrelas, cometas, asteroides e assim por diante. Bem, dentro desse quadro, nós temos aí o nosso sistema solar e o nosso amado planetinha, a Terra. Então, segundo, né, alguns, em torno aí de 5 bilhões de anos atrás, nós tivemos a formação da estrela, o Sol, tá bom? Em torno dessa estrela, onde havia um conjunto de nebulosas e de material em torno dela gravitando, nós vamos ter a formação dos 8 planetas desse sistema, certo? E entre eles a Terra. A Terra, junto com Mercúrio, Vênus e Marte, um planeta rochoso, que são os planetas internos. E os externos, começando ali por Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, gasosos, tá? Então a Terra, ela há cerca de 4 bilhões, 3 bilhões de anos atrás, seria isso aqui, essa imagem aqui, né? Essa figura, tá bom? É uma imaginação, tá bom, gente? Seria uma bola incandescente que atraía uma série de asteroides em volta, que chocavam com ela e que iam trazendo os elementos que foram formar a crosta terrestre no interior do nosso planeta, certo? Inclusive a água. Há cerca de 3 bilhões de anos, iniciou-se um processo de esfriamento, e aí eu começo a ter a formação dos continentes, dos oceanos, da atmosfera no nosso planeta, ou seja, formação desses 3 conjuntos, litosfera, hidrosfera, atmosfera e, posteriormente, a biosfera, tá bom? Bem, você está vendo que eu estou usando datas aqui direto, né? Então, essas datas, que depois a gente vai ver, estão elas organizadinhas numa escala de tempo, né, geológica,
são obtidas através de sistemas de datação. Temos 5 sistemas de datação os mais usados, tá, gente? Os 2 primeiros diz respeito a material orgânico. Então, no primeiro caso, eu preciso de aminoácidos, então é o tipo aqui, ó, aminoácidos, né? Vou precisar do quê? Aminoácidos, tá bom? Que pode me dar uma datação até 500 mil anos atrás, certo? Existe também o sistema carbono 14, que me dá uma datação até 30 mil anos atrás. Então eu tenho elementos orgânicos de carbono, tá bom? Que pode ali me dar a indicação desse tempo, né? Em cima do seu processo de decomposição, enfim, uma série de critérios ali que são usados para análise, que não é o que a gente aqui tem tempo para falar. Para vocês ter pelo menos aí o conhecimento de que existe isso. Esses 2 têm datações, né? A gente pode ver que não vão muito, não recuam muito. O primeiro caso é muito usado principalmente para as eras do gelo. Segundo caso, principalmente para a arqueologia, então todo o estudo com relação à evolução do ser humano, tá? Bem, terceira e quarta forma já são sistemas em que a gente usa isótopo radioativo. Então vocês já sabem isso da química, né, gente? Então eu tenho lá um elemento radioativo que tem seu meio tempo de vida, ou seja, em que ele emite a radiação, se transforma em um novo elemento e depois completamente nesse novo elemento, ou seja, 2 etapas, a meia-vida e o final em que eu não tenho mais o elemento radioativo. Nós usamos o potássio argon e usamos urânio 238 e tório 230. Pergunta lá para o seu professor de química, ele pode explicar melhor essa questão dos isótopos. Mas aqui eu tenho uma possibilidade já de milhares e de milhões de anos no meu processo de datação. O último, gente, é o de termoluminescência. É bem interessante. Pego ali areia, né, do meu conjunto fossilífero ou do meu conjunto ali de camadas rochosas, coloco em alta temperatura e espero que o quartzo ali presente dê uma luminosidade. Essa intensidade da luminosidade e o tempo da luminosidade vai me indicar justamente os milhares, milhões de anos e até bilhões de anos daquela camada rochosa. Então você vê que existem várias formas de datação, certo? Claro que aí também entra a chamada estratigrafia, que é a questão da análise das minhas camadas, também a análise das rochas, dos fósseis, e à medida que a gente vai pesquisando, vai sendo montada uma espécie de quebra-cabeças, que nós colocamos nessa tabela aqui, gente, que vocês têm bem parecido lá na apostila de vocês, na página 27, tá? Ali na página 27. Então nós vamos dividir os eventos em éon, era, período e época. Quanto mais próximo do nosso tempo, gente, maior é a divisão dos fatos ocorridos na natureza. Quanto mais distante, pode ver que eu vou ter grandes eras, grandes períodos que são praticamente um silêncio, porque nós não temos muito material, a gente aí entra em suposições, a gente entra aí um pouquinho também em probabilidades, cálculos matemáticos e físicos, para dizer mais ou menos como é que era, tá? Então, gente, nós temos os éons são divididos aqui em arqueano, proterozoico e fanerozoico. Geralmente, esse período pode estar resumido, esses dois, com a palavra pré-cambriano, que é o que vocês têm ali na apostila de vocês. Então, na apostila, esses dois estão no pré-cambriano, que é o período justamente de formação da Terra, e depois o fanerozoico, que é aproximadamente de 545 milhões de anos até os nossos tempos, que é o período do surgimento da vida, tá? Então, você vai ter daí, no fanerozoico, as 3 eras principais: paleozoico, mesozoico, cenozoico, tá bom? O paleozoico dividido em 6 períodos, certo? Cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero e permiano. Nessa era aqui, gente, nós tivemos a conquista dos continentes e ampliação da vida nos oceanos. Então os peixes começam a sair dos oceanos, se transformam em anfíbios, pelo menos é o que o evolucionismo diz, tá bom?
Posteriormente, eu também tenho a ocupação dos continentes, não só com os anfíbios, mas com vegetais, as pteridófitas em particular, e nós vamos tendo então a ocupação dos nossos continentes com esses animais, com esses seres vivos. No final do Permiano, nós vamos ter a primeira grande extinção maciça de espécies. Se fala muito do Mesozoico, na extinção dos dinossauros, mas a primeira grande extinção se dá aqui no Permiano, tá, gente? Onde quase 80% das espécies somem. Quem sucede são os répteis na figura dos dinossauros, que inicialmente são animais pequenos, mas que no Jurássico ficam agigantados. Então você tem o famoso Jurassic Park, por conta disso. O Mesozoico, eu tenho aí o surgimento justamente desses grandes seres. Aqui também tem um evento importante, a gente vai depois comentar, que é a divisão da Pangeia, né? E o início do movimento de placas tectônicas, certo? No final ali do Cretáceo, cai um pequeno meteoro, certo? Acaba com a vida dos dinossauros, tadinhos, e aí eu tenho o surgimento de um novo conjunto de seres vivos, os mamíferos, que vão dominar o Cenozoico. Também os pinheiros deixam de ser os grandes senhores, para então eu ter aquelas espécies vegetais que dão frutas e não sementes, dominando aqui no Cenozoico, e nós chegamos daí no homem, né? O homem, ele surge aqui no Holoceno, no último período da era Cenozoica, que é o Quaternário. Então, o homem surge no Cenozoico, Quaternário, aqui no Holoceno, nos últimos minutos, tá bom? Da existência da vida no nosso planeta, né? Então, ou da história da vida no nosso planeta, né? Porque ninguém ainda foi exterminado. Então, nós temos aí essa tabela que vocês têm ali na apostila de vocês, na página 27. Lembre-se, sempre deve ler de baixo para cima, tá bom? Sempre de baixo para cima. Éon, era, período e época. Quem tem época? Só aqui no Cenozoico, Terciário e o Quaternário, tá bom? Então essas aí são algumas formas de a gente poder datar e tentar entender aí um pouquinho o que aconteceu na superfície do nosso querido e amado planetinha. Vamos aí para o assunto seguinte, que é os fósseis. Os fósseis são também aí um instrumento importante para a gente entender aquela tabela ali. Então, separei para vocês alguns fósseis, né, de vida, tá bom? Está aqui o Trilobita, certo? Que é um animalzinho, uma espécie de uma baratinha que existia lá no início do Paleozoico, tá, gente? E que povoava os mares, principalmente o mar de Ponta Grossa. Ponta Grossa já foi mar, certo? Ponta Grossa já foi mar. Vai lá, você tem bacia fossilífera, vai achar este bichinho ali em Ponta Grossa. Aqui temos o esqueleto de um peixinho, né? Isso aqui é muito comum você comprar lá em Fortaleza. A região ali da Serra do Araripe, se eu não me engano, ela é rica em fósseis de peixes, sabe de que era? Do Mesozoico, do período dos dinossauros. Ali também é rico em pegadas de dinossauros que eu não coloquei aqui para vocês. E a era, né, aqui do Cenozoico, aqui eu tenho um esqueleto de mamute, né? O Brasil tinha um desses, muito bem preservado, até que o Museu Nacional pegou fogo. Foi-se o coitado do mamute lá, tá? Os fósseis são importantes para o processo de datação, né? Processo também de compreensão da vida no planeta, e ele se forma num tipo de rocha que nós chamamos de rocha sedimentar. E aqui nós então entramos aí na página 28 para o último assunto da nossa aula, que é a respeito de rochas, tá? Bem, gente, nós temos que fazer uma separação entre o que é rocha e o que é minério. Vocês têm isso ali na apostila de vocês, bem no início ali da página 28, tá? Em que você tem o que é minerais, aliás, o que é minério e o que é rocha. Os minerais são substâncias que eu vou encontrar tanto nas rochas como no minério. O que nos interessa é minério, tá bom? E rochas, certo? E que é uma diferença. O minério, gente, o minério, ele vai ser geralmente composto por um elemento principal, tá? Então, bauxita, ele é um minério, tá bom?
e que tem alta concentração de alumínio. Então 80% da bauxita é alumínio, o restante é sujeira. Então o minério ele vai ser composto majoritariamente por um único elemento. Mesma coisa aqui, ó, né? Calcopirita, eu vou ter o cobre. Cromita, vou ter o cromo. Deixa eu ver onde é que está a nossa hematita. Olha aqui, ó. Hematita, eu vou ter minério de ferro, certo? Então o minério ele vai ter o predomínio de um composto químico, de um mineral, tá bom? Em sua formação. É o predomínio, isso não quer dizer que não tem outra coisa. Tem, mas geralmente nós descartamos, tá? Principalmente para a produção de ligas metálicas, como é o caso da hematita e da bauxita. Anota aí, tá bom? Bem, e a rocha? A rocha, gente, ela vai ser, que fica bem fácil você entender, um aglomerado, ele vai ser, na verdade, formada por um conjunto de vários elementos minerais. Então aqui eu tenho os 3 principais tipos de rocha, certo? E você pode perceber, principalmente nessas duas aqui, ó, no granito e no conglomerado, que ele é formado por uma série de partículas e de elementos, de tamanhos diferentes, tá bom? O conglomerado ele é uma rocha sedimentar, daqui a pouco eu comento, né, que tem um cimento que une aqui, ó, seixos dos mais diferentes possíveis. Isso aqui é comum você achar aqui em Ponta Grossa. Granito, olha só, ele é todo pintadinho, ai que bonitinho, rocha pintadinha, tá? Esse pintado dele é porque, gente, eu tenho vários minérios aqui, quartzo, feldspato, mica, né? E outros, uma série de outros minerais ali. Aqui eu tenho a mica-xisto, mesma coisa, tá bom? É uma rocha metamórfica, certo? Bem, gente, vamos dar aí uma olhada no que cada um, a origem de cada um, tá bom? Primeira rocha que dá origem, aí de certa forma, para as outras, são chamadas rochas magmáticas. Essas rochas, gente, elas nascem, elas são formadas a partir de erupções vulcânicas. Essas erupções, elas podem chegar à superfície. Então, eu chamo essa rocha vulcânica, magmática, de extrusiva. Por quê? Porque ela vai chegar à superfície e vai ter um resfriamento rápido. Então, o basalto é um exemplo de rocha extrusiva, certo? O que acontece com ela? Tem um choque térmico. E esse choque térmico com a atmosfera ou com a água faz com que haja um esfriamento rápido e os minerais fiquem numa cor única, escura. Então, basalto é uma rocha escura. Ela é muito comum no interior do Paraná. E aqui em Curitiba, quando você anda ali na Rua 15, vê que é um composto de branco com preto, rocha branca com rocha preta. Tá? A rocha preta, enegrecida, é o basalto, que é uma rocha magmática extrusiva. O granito, por sua vez, que nós temos aqui na imagem, ele é uma rocha intrusiva. Então, esse material magmático não chegou à superfície. Ele parou antes de chegar à superfície e foi esfriando lentamente. Deu tempo para que cada mineral esfriasse na sua temperatura. Por isso eu pego um granito e posso identificar os minerais nele. Certo? Bem, a partir do desgaste desse material, eu vou ter a formação dos outros dois. Certo? Das rochas sedimentares, primeiro que nós vamos tratar. Então, a erosão vem, tira daqui partículas e vai colocar essas partículas em outro lugar. Ele vai gerar uma sedimentação. Essa sedimentação vai formar uma nova rocha. Então, aqui eu tenho um conglomerado. Então, seixos, né, areia, outros elementos tirados do granito e de outras rochas magmáticas acabaram formando esse conglomerado, esse material que foi depositado em outro lugar. Então, eu tenho, por exemplo, arenitos, que são partículas de areia, argilitos, que são partículas de argila, calcário, certo? São todas elas rochas sedimentares. O último grupo de rochas, gente, são as rochas metamórficas. Então, essas duas, que são formadas anteriormente à metamórfica, podem sofrer, através, por exemplo, de movimentos de placas tectônicas, um realinhamento, uma pressão, uma alta temperatura que reorganiza o seu sistema aqui mineral. Eu tenho um realinhamento e vou ter, então, formação de uma rocha metamórfica. Então, por exemplo, aqui tem a mica-xisto, tá bom? Então, eu tenho um xisto que tem uma presença grande de mica,
que é um mineral comum que a gente acha na superfície da Terra e que vai formar essa rocha ali com esse aspecto pintadinho. Posso colocar aqui também o mármore. O mármore vem de rocha sedimentar, que é o calcário, né? Por isso que é comum, onde tem calcário, tem mármore. É o caso da região de Rio Branco, aqui perto de nós, na região metropolitana de Curitiba. Tá bom? Bem, gente, para fechar, uma imagem que vocês têm ali na apostila de vocês, certo? Que é da página 30 da apostila de vocês, tá bom? Então aqui, gente, nós temos todo o processo de formação, né, de alimentação de um sistema aí de rochas. Então eu tenho magma que por seu processo de esfriamento pode vir a formar justamente as minhas rochas, que nós chamamos de rochas magmáticas, tá? Essas rochas magmáticas podem sofrer erosão e formar sedimentares, ou podem, gente, sofrer um realinhamento e formar as rochas metamórficas. Então você tem aqui todo um processo, né, da ciclagem das rochas. Às vezes essas rochas também retornam para o interior da Terra, certo? Quando eu tenho atrito de placas tectônicas, de fossas oceânicas, que nós vamos ver mais adiante, em que todo esse material, lá no fundo do mar, reveste novamente magma. E aí inicia-se novamente esses processos aqui de transformação desses elementos, desses materiais. Tá bom? Dê uma boa olhada, né? Faça os exercícios aí da apostila de vocês, certo? E continue com seus estudos. Qualquer dúvida, você sabe como me acessar lá na plataforma, certo? E a gente vai estar aí dentro sempre do possível, atendendo de imediato, né, se der aí as dúvidas de vocês, tá bom? Gente, forte abraço, continuem a estudar e fiquem em casa.